A pintura de retoque consiste em realizar o acabamento pulverizando gradativamente a tinta nas regiões de transição, a fim de eliminar as diferenças existentes. Para a pintura de retoque, após o lixamento da região pintada com primer, deve-se fazer um lixamento em uma área além da região de transição, para que se obtenha uma boa aderência. Quando trabalhar com tinta de acabamento de cor clara, deve-se utilizar o composto abrasivo médio, ou lixa d'água que tenha a granulação número 1000 ou maior. No caso de cor escura, a granulação da lixa d'água deve ser mais fina, se possível, acima do número 1500, ou composto abrasivo fino. Para que haja um melhor acabamento na pintura de transição, recomenda-se a utilização do blender. Blender é o verniz diluído com thinner de volatização retardada. Adicionar o catalisador na proporção de 100:1 neste blender, ou então misturar de 1 a 3 partes de verniz catalisado e diluído para cada 10 partes de blender de acordo com a temperatura. Para que se possa utilizar o blender a qualquer momento, recomenda-se deixar preparada uma pistola de pintura especial para essa finalidade. Agora vamos ver a sequência de operações da pintura de retoque. Inicialmente, vamos pulverizar suavemente com 1 a 2 demãos a região da transição. Faça a aplicação da pintura de cor enquanto o blender estiver úmido. Se fizermos a pintura pulverizando sobre a região onde foi aplicado o blender, haverá uma transição gradual, resultando em um acabamento suave e perfeito. Nesta região de transição, faça a aplicação da pintura aumentando 2 a 3 centímetros por demão. Se a pintura na região de transição não estiver suave devido à secagem do blender, deve-se reaplicar o blender. Para que a faixa de transição não aumente muito, deve-se tomar cuidado com a técnica de aplicação, procurando realizá-la suave e gradativamente. Por fim, temos a aplicação do verniz na peça inteira. A primeira demão deve ser bem suave, certificando-se de que ela fique bem uniforme. Aplicar mais 2 a 3 demãos para terminar a pintura. Agora, para que vocês possam entender melhor a pintura em transição, vamos mudar a cor da tinta de retoque. Antes de mais nada, vamos aplicar suavemente 1 a 2 demãos de blender na região de transição. Vamos iniciar pela definição da cor da região do primer. Deve-se tomar cuidado para que a área da pintura não se estenda muito, mantendo a regulagem do volume de tinta e da pressão do ar um pouco abaixo do normal. A partir da segunda demão, pintar de tal maneira que cada nova aplicação na região de transição fique sempre 2 a 3 centímetros fora da região anterior, respeitando sempre o período de evaporação do solvente. À medida que vai aumentando a área de pintura, deve-se procurar aumentar progressivamente a quantidade de tinta de pulverização na saída e a pressão do jato de ar. Caso não haja suavidade na área de transição, aconselha-se a reaplicação de blender para que a pintura seja aplicada sempre com a superfície ainda úmida. Em seguida, com a tinta diluída com quantidade maior de thinner, faça a pintura de transição, eliminando-se as manchas. Assim, como foi mostrado no processo de pintura metálica, mantendo uma distância entre a pistola e a superfície um pouco maior do que o normal, pintar em sobreposição uma região maior que a anterior, aumentando a velocidade da pistola de pintura, aumentando ainda mais a faixa de transição em relação àquela determinada. Na definição de cor, pode-se obter uma superfície de acabamento mais suave. O processo de retoque, utilizando-se a pintura de transição, é um dos processos mais complicados usados na repintura automotiva, por necessitar de técnicas mais precisas. Como é uma das técnicas mais importantes utilizadas na repintura automotiva com tinta perolizada de 3 camadas, recomenda-se uma assimilação total desta técnica.
Vamos pegar como exemplo o para-choque de PP para mostrar as operações de repintura. Inicialmente, vamos desengraxar o para-choque, utilizando desengraxante para plástico. Limpar totalmente, retirando toda a sujeira, inclusive nos cantos, com a ajuda de uma escova. Fazer o lixamento do para-choque com lixa d'água número 320 a 400. Em seguida, aplicar 2 a 3 demãos de primer para plásticos. Como a aderência ao para-choque PP é muito ruim, deve-se sempre utilizar o primer para plásticos. Mesmo quando é muito difícil fazer a diferenciação entre PP e uretano, aplica-se o primer para plásticos. Após a secagem a 20 graus Celsius por 10 minutos, aplica-se o primer HB. Neste instante, troca-se o catalisador de endurecimento até então utilizado pelo catalisador para plásticos, que deve ser misturado na proporção em peso de 20%. Para dar o acabamento texturizado após o lixamento da superfície pintada com primer HB, aplica-se outra camada de primer HB, com a redução do thinner e abaixando a pressão do ar. Pulveriza-se o primer HB em forma de círculo. Após a secagem do primer a 20 graus Celsius por mais de 8 horas, ou após a secagem forçada a 60 graus Celsius por durante 30 ou 40 minutos, faça um lixamento suave com lixa d'água número 600. Entretanto, no caso de acabamento texturizado, não é necessário realizar o lixamento. Se porventura houver excesso de lixamento chegando até a base do para-choque de PP, deve-se sempre aplicar novamente o primer para plásticos. Para a pintura de acabamento, pode ser utilizada a tinta de poliuretano bicomponente da linha 73, ou a linha 79, ou a linha 88. O catalisador a ser utilizado na pintura de peças plásticas deve ser apropriado e especial conforme as proporções mostradas na tabela. Para a repintura de peças macias, tais como o spoiler de poliuretano, aconselha-se a utilização de catalisador especial para spoiler. Utilize os métodos convencionais de pintura para as cores sólidas ou metálicas, mas na pintura de peças de plástico, como são utilizados o catalisador de endurecimento especial para plástico, a secagem é demorada. Recomenda-se então a utilização de câmara de secagem forçada de 60 graus Celsius para que a operação seja eficaz.